Então, pessoal, vamos aproveitar esse nosso tempo aí para discorrer sobre a questão da automatização. Pessoal, solução lá, vocês conseguem ajustar? Tá. Acho que ainda não, hein? Dá um reset lá, acho que vai ajudar. Não, ainda não. Bom, vamos partir para o plano B, né? Qual é o plano B? Vamos buscar ajuda. Ok. Me mandaram teclar F1. Tecla F1 lá, vamos ver se vai resolver. Foi. O que está errado nessa sequência? Quem trabalha com Service Desk? O que aconteceu de errado nessa? Além do microfone, que às vezes dá uma pifadinha. Isso não existe. Né? Não acontece desse jeito. O que não acontece desse jeito? Não dá erro? Dá erro. O que não acontece desse jeito é que, às vezes, não é tão fácil assim resolver as situações que surgem. Né? Quando a gente fala de automatizar Service Desk, e até achei interessante, na apresentação da doutora Andressa, ela falou sobre o processo de diagnóstico, o processo de coleta de dados e sobre as perguntas que o médico tem que fazer. Né? Esse é um termo que a gente incorpora também no Service Desk, às vezes, né, da anamnese, né? Ou seja, coletar dados. Não adianta alguém chegar lá para o médico e dizer: doutor, eu estou com dor. Ele vai dizer: talvez você morra, talvez você sobreviva, né? Não sei. Vamos falar mais sobre a sua dor. Me conte mais sobre isso, né? Então, o processo para funcionar, né, dentro também do Service Desk, com o uso da IA, precisa também de alguns outros detalhes, né, que são importantes. A primeira coisa que a gente analisou, né, quando pensou em aplicar IA para esse processo de Service Desk, foi ir numa central de atendimento que talvez tivesse lá um tempo médio de atendimento de 8 minutos para um chamado, né? Um tempo muito bom, até rápido, né? Consegui de 8 em 8 minutos, eu atendo alguém e despacho. Excelente, tua equipe está muito boa. O que acontece nesses 8 minutos? Né? Primeira coisa, né, nessa simulação que eu fiz de erro, se eu tivesse ligado para alguém e dito: olha, eu estou aqui com um problema, me ajude, por favor, né? Essa pessoa não ia sair dizendo: ah, faça isso, faça isso, faça isso. Ele ia dizer: mas, espera aí, quem é você mesmo? Da onde? Paulo? Matrícula? Me confirma mais uma informação, me passa o número do patrimônio e por aí vai. Então, a gente vê que tem todo um processo, né, de saudação, de caracterização do problema. E aí chega aquele momento, às vezes, também no atendimento, né, e isso acontece na nossa vida toda. Quem já não ligou para a sua operadora de celular, para o seu banco, para a sua operadora de internet, fala com a menina, com a atendente, e, de repente, chega aquele momento triste, né, e ansioso. Um momentinho. Quando ela fala um momentinho e te põe em hold, né, você diz: ah, agora vai cair essa ligação, não volta mais. Ela deve ter ido tomar um café. O que a coitada está fazendo? Né? Está registrando sua solicitação. Ela precisa parar tudo e dizer: espera aí, meu amigo, agora você me contou uma história triste, a gente já entendeu o que você quer, agora eu preciso pôr isso para dentro do sistema. Né? E isso toma um tempo. E aí chega o momento dela dizer, né, ou do seu técnico dizer: bom, pelo que você me contou, pelo que você me explicou, a gente vai mandar um técnico aí para fazer uma substituição da sua impressora, vamos mandar aí um técnico para instalar o que você precisa, e tem a fase da recomendação. Então, olhando para esse ciclo de atendimento, que é o que a gente mapeia, né, quando trabalha nessa área, a gente enxergou muita gente pensando nos chatbots para atuar nessa última fase. Né? E, normalmente, a ideia que vem na nossa cabeça: para que serve um chatbot? Para que serve a IA? Para dar recomendações. Na área de medicina, na área de Service Desk, em qualquer área, a gente pensa em recomendações. Né? A doutora Andressa falou lá do Watson, dando recomendações e tal. Né? Mas a gente olhou para esse processo e disse: puxa, se focar, né, ou a gente se focar em recomendação, significa a gente dar atenção para 25% do processo.
O que vai acontecer com essas outras fases? A gente não vai dar importância para eles? Isso não toma tempo? Isso no dia a dia de alguém que precisa falar com um técnico seu não toma tempo? E a gente viu, não, isso toma tempo e isso precisa ser automatizado também. Então, vou mostrar aqui a estrutura que a gente criou para conseguir tratar não só a fase de recomendação, mas todas as fases. E aí está o diferencial do que a gente conseguiu fazer, né, com essa abordagem. E aí, muitas vezes, a gente enxergou que o próprio chatbot, o próprio robô, ele não precisa estar lá para resolver o problema. Às vezes, o problema não vai poder ser resolvido por ele, porque eu vou ter que acessar remotamente a sua máquina para poder ir na sua máquina, instalar um driver e testar se esse driver novo da impressora funcionou, né, ou eu tenho que mandar um técnico até a sua sala para substituir lá o toner da sua impressora. E isso não ajudaria a pensar que o chatbot resolveria. A gente não está falando de resolver dúvidas, né? Vamos abrir um parênteses aqui, né? Pensar no chatbot para resolver dúvidas mais frequentes é, né, usar um canhão para matar uma formiguinha, porque a gente, né, sabe que o dia a dia é mais complexo do que só dúvidas. Quando alguém liga para o seu service desk, normalmente a atendente lá não atende dizendo assim, bom dia, qual é a sua dúvida? Né? Muito difícil. Ela vai dizer, bom dia, o que eu posso fazer por você hoje? Ah, preciso que venha alguém aqui trocar o meu monitor, parou de funcionar. Não é só uma dúvida, eu preciso de uma ação. Então, nessas situações de execução de ação, também a gente pensou nesse modelo. Quando eu preciso que alguém entre em linha e faça um trabalho cooperado com o bot, ele também vai ter que poder fazer. Eu preciso que o bot faça 70%, 60%, 50%, 45% de uma tarefa e que os humanos possam fazer o restante no mesmo processo, no mesmo ciclo. E a gente conseguiu isso, né? Se, na pior das hipóteses, eu conseguisse fazer com que o robô fizesse só as 3 primeiras tarefas, bom dia, quem é você, o que você deseja, me dá mais dados sobre isso, me fale mais sobre isso, caracterize o que está acontecendo, já abri um ticket para você, agora fala lá com o Paulo, que o Paulo vai resolver o seu problema. Nesse pior modelo, a gente já estaria dando um ganho de 75% de produtividade para a sua equipe. Um técnico que gastava 8 minutos falando com alguém, agora ele só gasta 2. O robô fez os outros 6 minutos para ele. Então, também é um modelo interessante a se pensar. Mas, lógico, o que a gente persegue é que o robô consiga automatizar 100% da tarefa. E, por isso, a gente fala também dos RPAs, né? De colocar também um motor por trás que possa fazer ações, que possa efetivamente, né, executar tarefas de end-to-end, né, de cabo a rabo, de fechar o processo. E aí, lógico, a gente partiu para o desenvolvimento de chatbots e começamos a planejar essa história de como ia resolver isso, mas isso foi lá em 2009. Né? Hoje está todo mundo falando de chatbots, né? Tendência, Watson, Lewis, da Microsoft, outro, tal. A gente pensou isso em 2009 e disse, dá para fazer. Vamos começar? Vamos. Tá, a gente precisa fazer processamento de linguagem natural. Já falamos disso na palestra do ano passado, quem esteve aqui viu, né? A gente falou sobre processamento de linguagem natural. Precisa entender o que as pessoas estão falando, precisa entender as intenções, precisa entender as respostas, precisa entender tudo isso. Vamos lá, fazemos. Precisa encadear conversas, criar scripts de atendimento que sejam procedimentais, que sejam processuais. E aí, de novo, a doutora Andressa comentou sobre esse aspecto, né, de que o médico também, durante um atendimento, ele recebe um input inicial do cliente, eu estou com uma dor, mas espera aí, a partir desse momento eu desencadeio um processo conhecido, um processo planejado de busca de informação. Eu não vou sair perguntando aleatoriamente qualquer coisa. Ah, mas você é esportista? Ah, mas você jogou bola ontem? Ah, mas você levou um chute? Não, existe um procedimento pré-definido, um treinamento, né, que se obtém, baseado em estatística, baseado em treinamento que recebeu na universidade. O que eu preciso coletar? Coletar dados desnecessários seria perda de tempo. E deixar de coletar dados essenciais seria um tiro no pé, né? Seria um diagnóstico errado, ou eu precisaria, né, elaborar melhor o meu diagnóstico. Então, a gente viu que só esses 2 não eram suficientes. A gente pensou, né, a gente precisa de mais coisas. Às vezes eu preciso receber dados que não são dados de processamento de linguagem natural. Às vezes eu preciso receber
um CPF, um CNPJ, e eu preciso validar se esse dado está entrando correto, né? Isso, para um robô interpretar um bom dia, é natural. Agora, eu dar um número para ele saber que aquilo é um CPF, que aquilo tem um dígito verificador, e que aquilo precisa ser validado, porque se o dígito verificador já não estiver certo, o que me adianta pôr essa informação para dentro do sistema? Então, a gente pensou em trabalhar com isso. Ah, mas precisa parametrizar. Às vezes ele tem que se comportar de um jeito, às vezes do outro. Uma vez ele está falando com um jovem, ele tem que dizer oi, bom dia. Ele está falando com um velho, ele vai dizer bom dia, senhor. Né? Tem uma série de coisas. Precisa tabular todos esses dados dessas conversas. Então, vamos lá e desenvolvemos um módulo de tabulação. Né? Semana passada, ou 2 semanas atrás, eu participei de um evento e alguém comentou lá, fez uma solução e tal, tal, tal. Ah, como é que vocês tabulam? Ah, a gente exporta os JSON das conversas para tabular. Eu falei, meu Deus, será que é tão ruim assim a nossa vida, né? A gente precisar trabalhar num baixo nível lá de código em JSON e XML para interpretar o que o robô acabou de conversar com alguém? Não seria muito natural. Então, a gente pensou em tabular. Mas não era suficiente, a gente teve que partir para mais, né? Então, o que mais que a gente tem que se preocupar e que a gente percebeu para um atendente de verdade? Controlar aspectos de segurança. Né? Você está me pedindo para excluir um diretório, eu preciso saber se você tem permissão para isso, eu preciso saber se você é o gerente da área, eu preciso saber se eu estou realmente falando com você, será que eu não devia mandar um token para o seu celular no meio da conversa com o bot, dizendo assim, eu te mandei um token, me diga o que você recebeu aí, para saber se realmente você está lá, ou se é alguém que pegou o seu e-mail, a sua matrícula e está tentando passar uma peça em você, mandando cancelar um diretório seu lá na rede. Então, cuidar dos aspectos de segurança. E na hora de abrir um chamado, a gente não falou que o bot ia ter que abrir um chamado? Como é que o seu chatbot vai abrir um chamado num sistema de ITSM que você usa? E pior, eu não sei qual é o sistema que você usa. Então, eu tive que preparar um chatbot para falar com qualquer ITSM de mercado, se integrar nativamente com todos eles e dizer, olha, nós conversamos 10 minutos, mas desses 10 minutos, o resumo dessa conversa é, sua impressora não funciona e você precisa trocar o cartucho. Esse é o resumo de uma conversa de 10 minutos no chatbot. Não é copiar o texto dos balõezinhos e jogar lá na descrição do chamado, porque isso vai atrapalhar o seu técnico quando ele tiver que ler isso. Né? E eu tenho que também definir o SLA, quem é da área sabe o que é, né? Eu preciso dizer, olha, pelo que você me descreveu, você tem que ser atendido em 5 minutos, ou em 10, ou em 2 horas, ou em 2 dias. E eu preciso também guardar o print screen da tela que você mandou para o robô, dizendo, olha, estou com esse erro aqui, me ajude. O robô já fez o diagnóstico, tentou te ajudar e não deu. Então, como capturar e guardar tudo isso nativamente? Mas você me disse no meio da conversa que, não, olha, no período da tarde não adianta você vir aqui, porque você não pode me atender. Eu gostaria que você me atendesse amanhã de manhã, porque eu só trabalho de manhã. O bot precisa guardar essa informação, que você só trabalha de manhã. Amanhã você vai conversar de novo com o bot, de novo ele vai te perguntar, posso te atender agora? Lógico que não, já te disse ontem que era só de manhã que eu trabalho, seu imbecil. Você não lembra? Se você é tão inteligente, como é que você não lembra das coisas que eu te falei? Então, o bot precisa ter memória de dados e fatos perenes, não memória transacional, só memória perene. Interagir com seus cadastros, com seu ERP, para saber se eu sou um gerente, se eu não sou um gerente, se eu sou um estagiário, se eu tenho permissão para isso, se eu não tenho. Né? Fazer cálculos dizendo, olha, se o teu prazo de atendimento é 2 horas e agora são 10 horas da manhã, você precisa ser atendido, né, no outro dia. Interagir com arquivos, né, receber e transferir conversas para um chat, também é extremamente importante a gente fazer isso. Né? Interagir com a parte de telefonia, e a gente foi lá e criou também isso, porque o robô faz o mesmo que um humano faz. Um humano não transfere uma ligação para o gerente, dizendo, eu não sei resolver isso, passa lá para o coordenador fazer. Então, o que a gente viu um robô fazendo, a gente foi lá e fez igual. E a gente conseguiu automatizar também os serviços. Acho que esse é um ponto importante, né, que eu já vou falar no próximo slide. Meios de pagamento, tem gente que cobra por esse suporte, e o robô precisava cobrar, dizendo, olha, precisamos acertar agora o atendimento que acabamos de fazer, você poderia pagar, prefere com PayPal, com PagSeguro, com, né, cartão de crédito. E
mais recentemente, a gente entrou em 4 áreas que aplicam bastante IA também, né? Módulozinhos básicos aí, tradução. Eu vou falar com um cara eslovaco. Como é que eu atendo um cliente eslovaco? Não sei nem como é que se fala eslovaco e eu não vou poder treinar o meu robô em eslovaco. Então, hoje eu treino ele em português e ele fala em eslovaco, né? Ou ele fala com voz, ou ele fala reconhecendo voz. E isso cria essa topologia de integração total, né? A gente usou 3 camadas para integrar, Web Service, RPA e troca de dados, o EDI, né? O EDI, para fazer essa troca, aí entra o RPA. E um RPA para fazer esse tipo de coisa, né? Um cliente que está sendo atendido pelo bot e que quer trocar a sua permissão de acesso num diretório, quer resetar a sua senha, quer saber se um arquivo está disponível, quer fazer uma cópia de um arquivo, quer restaurar um backup. Essas operações hoje são automatizáveis dentro do bot. Não essas 400 operações, 400 e poucas operações, a gente consegue automatizar dessa natureza, liberar espaço em disco, fazer isso, fazer aquilo. Então, é o trabalho de automação que leva a gente do bom dia, quem é você, me fale mais sobre o seu problema, abri um chamado para você, encaminhei você para um técnico, automatizei uma tarefa para você. Dá para fazer isso? Dá, né? A gente vai estar mostrando lá na área de Experience como isso foi resolvido. Tem, lógico, um processo de melhoria contínua, como eu falei das tabulações, o robô atende tudo isso, gera relatórios de exceção, gráficos, dashboards, exporta dados. E essa experiência, né, não é uma mera expectativa, a gente está trabalhando com isso, né, há 3 anos em produção. A gente começou a trabalhar isso em 2009, veio com outros projetos, faz projetos em outras áreas, de chatbots, mas essa experiência hoje é uma experiência. E só para mencionar, né, puxa, mas isso é seguro, isso funciona, isso daria certo? Dá certo, né? E é seguro. E é homologado por empresas prestadoras de serviço de grande porte hoje. Hoje a gente opera com as maiores prestadoras de serviço de outsourcing de Service Desk no mercado com esse tipo de ferramenta. Então, isso dá para a gente uma garantia de que a gente está no caminho certo. Tem muito para evoluir? Tem, né? Temos bastante para evoluir ainda no futuro. Mas, dado aí o nosso curto tempo, é o que a gente deixa de experiência para vocês e espero ver vocês lá no stand para mostrar um pouquinho disso na prática. Obrigado.